Amém? Vamos começar então essa aula nova? Vamos pedir a Deus que nos abençoe sempre, porque não é fruto da intelectualidade humana, da capacidade humana que vamos aprender hoje. Se o Senhor não nos ajudar, nós não entendemos. Então precisamos pedir ao Senhor que nos auxilie. Amém? Pai Santo, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. E como igreja nos reunimos aqui, Senhor, na tua presença, para investigar a tua verdade, para aprender dela e nunca sermos conduzidos por ventos de doutrina alguma, Senhor, como meninos inconstantes, mas que leve o teu povo, Senhor, ao amadurecimento da fé, a raiz da fé, a estar alicerçado na verdade. Então nos abençoa nessa manhã, e todo espírito contrário a essa ministração, nós repreendemos no nome de Jesus, que no nome do Senhor, nenhum espírito possa impedir a obra que vai ser realizada essa manhã. Que a bênção do Senhor repousa sobre cada coração e mente aqui presente, sobre o teu servo que vai ministrar, para que sejamos edificados na verdade. É tudo que clamamos e cremos que o Senhor nos ouve. Amém, amém. Amém, povo santo? Por isso sentar, vamos lá. 13ª lição, ortodoxia da igreja primitiva versus tradição teológica. Catolicismo romano proibiu a visão do milênio literal. Lembram-se da aula de domingo passado? Quem lembra da 12ª? O que a igreja fez lá no passado? Ela denegriu a visão do reino literal. Começou a desmerecer quem pregava o reino literal. Agora, eu vou mostrar a vocês que além de desmerecer, eles proibiram. O negócio evoluiu, né? Além de desmerecer a visão da igreja primitiva, eles chegaram ao ponto de proibir. Então é muito mais do que apenas dizer, ó, não é boa essa visão, não é isso não. Eles decretaram, não pode. E aí, assim ficou para o resto da história. Nós vamos ler agora Romanos, capítulo 1, verso 25, que é o texto de abertura, para mostrar a vocês que existem forças espirituais contrárias à visão. Romanos 1, 25. A palavra do Senhor diz assim, ó: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, isso que nós vamos ver hoje é produto do homem mudando a verdade de Deus em mentira. O que estava sendo crido até então foi completamente revertido. Cria-se de uma forma e passou então a vigorar outro credo. Isso foi fruto dos homens, ok? E aí gerou essa vertente do amilenismo que persiste até os dias atuais. Então vamos ver isso com detalhe. Vamos lá, avança para mim, por favor, Marcelinho. Na lição anterior, vimos como o amilenismo prevaleceu no cristianismo a partir da interpretação alegórica da Bíblia, renegando toda a expectativa de um reino literal de 1000 anos sobre a terra com Cristo. Renegou completamente. Vimos que a escola de Alexandria, e em especial a figura de Agostinho, foram preponderantes para estabelecer o desvio interpretativo, denegrindo e desmerecendo toda a visão dos pais da igreja anteriores ao IV século. Nessa lição veremos que o catolicismo chegou ao ponto de proibir a interpretação do milênio literal sobre a terra. Amém? Então nós estamos aqui mostrando documentação, vou mostrar documentos, provando onde a igreja proibiu. Não se pode crer que o reino é na terra. Primeiro porque, a partir da interpretação alegórica, tudo era espiritual, nada é literal. Esse texto aqui canônico, texto da sua Bíblia, Daniel 8:12, vamos ler todos juntos? Bem grandão, para todo mundo ler. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. E o que, igreja? E deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Esse texto fala a respeito do chifre pequeno ou anticristo. Perceba o seguinte,
O que significa deitar por terra? É algo que está em pé e é lançado no chão. Está previsto na palavra de Deus, estava previsto aqui, escrito em todas as letras, né? Que essa força conseguiria jogar a verdade de Deus no chão, irmãos. Está escrito ali? Você entendeu ali? Deitou por terra a verdade. E foi bem sucedido esse propósito? Foi. Prosperou. Então, não é que se espantar que uma parte da história do cristianismo abandonou a verdade em detrimento dessa fé, né, cristã que está aí estabelecida até hoje, lançando a verdade no chão e prevalecendo o engano. Porque o engano foi obra do anticristo, do espírito do anticristo, que já está profetizado em 1 João, que já estava ali, né, ao redor das igrejas. Então nós estamos aí revendo história lá dos séculos passados, e onde foi que o anticristo conseguiu jogar a verdade no chão? Por volta do 4º século e daí em diante. Esse aqui é Irineu de Lyon, mais uma vez, pai da igreja primitiva, para a gente fazer o contraste. 2º século, ano 180. Olha como é que ele cria, com clareza. Todas essas coisas não se referem a mundos supracelestes. O que quer dizer supraceleste? Acima dos céus. Então, os bispos do 2º século diziam, a visão do reino não está falando de coisas acima dos céus, visão do reino literal sobre a terra. Porque diz, Deus mostrará o seu esplendor a toda a terra que está debaixo do céu. Está claro na visão do Pai primitivo? Mas aos tempos do reino, que é esse tempo futuro que aguardamos, quando a terra será o quê? Renovada por Cristo. E Jerusalém será reconstruída conforme o modelo da Jerusalém do alto, da qual o profeta Isaías disse. Então, olha bem a visão da igreja primitiva. É muito clara, objetiva. O que aguardavam para o futuro era a restauração da terra, terra renovada por Cristo. Essa é a visão da igreja até o 2º século. E hoje a visão é completamente diferente por causa do desvio teológico que a igreja percorreu. Todo mundo entendeu isso aqui com muita clareza? Não é em lugar supraceleste, é sobre a terra. Avança aí para mim. A inversão teológica amilenista. Toda a perspectiva de fé, no cumprimento das profecias, no futuro reino, na terra, caiu por terra, literalmente, né? Soterrada pelos amilenistas. Então, quando a Igreja Católica Romana assumiu as rédeas do cristianismo e centralizou nas suas mãos, Agostinho e outros tantos começaram a suplantar a visão do reino na terra, denegrir, desmerecer e dizer, não é nada disso, tem que se interpretar isso espiritualmente. E nessa espiritualizada dos textos, jogou tudo para o céu. Que existe o reino dos céus no céu, todo mundo sabe disso, ninguém nunca nega isso. Mas anular a expectativa de que o Senhor vem restaurar também o reino da terra é anular a proposta de Deus. Ok? Então é isso que a Igreja Católica fez. Ó, esqueçam terra. Tem nada aqui na terra. É tudo no reino espiritual celestial. E assim ficou. Do 5º século em diante até os dias de hoje. Por isso a maioria esmagadora do povo de Deus cristão evangélico não tem expectativa alguma de ficar aqui embaixo. Zero expectativa. A terra seria impura, né? A terra pertence ao diabo, né? Vai ser destruída junto com os ímpios. Quando na verdade Jesus vem restaurar a terra. Ou então atribui-se isso aos testemunhos de Jeová, né? A ideia de ficar aqui. Se atribui a um grupo e relega-se a verdade, todas as profecias, todas as maciças profecias, como sendo mal interpretado. Tem que interpretar certo. Perdão. Tem que ser no céu. E joga tudo para o céu e aqui nada. Então isso aconteceu no 5º século. Olha aqui. Esse trecho aqui, parte da obra de Agostinho,
Ele que vai falar essas palavras aqui. Olha como é que a igreja passou a interpretar. Quem quiser ler em voz alta com o pastor, vamos lá? Assim, através de muitos e diversos sinais das realidades futuras, que seria longo lembrá-las todas, e que vemos cumprir-se agora na igreja, foi conduzido aquele povo à terra prometida, onde reinaria por algum tempo e de modo carnal, conforme o seu desejo, um reino terreno, que porém carregava a imagem do quê? Do reino espiritual. Então, quando Agostinho lia as passagens do Antigo Testamento, todo aquele reino de Israel, ele falou, isso aí foi um reino carnal. Então, ele está fazendo oposição entre a história, né, monárquica de Israel com a expectativa futura de um reino espiritual, celestial. Ele está fazendo essa comparação. Avança para mim. É o mesmo trecho na continuidade. Porém, carregava a imagem do quê? Do reino espiritual. Ali foi fundada a famosíssima cidade de Deus, Jerusalém, escrava, como sinal da cidade livre, chamada de Jerusalém celeste. Que ter a Jerusalém na terra e ter a Jerusalém celestial também é fato. Nunca negamos isso. Amém? São duas Jerusalém, da terra e do céu. Beleza, até aí está tudo certo. Como sinal da cidade livre chamada de Jerusalém celeste. Nome hebraico que quer dizer visão de paz. Seus cidadãos, todas as pessoas que já foram, são e serão santificadas, assim como todos os espíritos santificados, aqueles todos também que nas partes mais altas dos céus, com amor, se submetem a Deus e não imitam a ímpia soberba do diabo e dos seus anjos. Rei dessa cidade é o Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus, soberano dos anjos mais excelso. O Verbo que assumiu a humanidade para que também os homens fossem governados por ele e reinassem todos com ele na paz eterna. Aonde que ele está esperando reinar com Jesus na paz eterna? No reino do céu. Então, para Agostinho, não tem reino de Jesus aqui na terra. Toda a esperança é reinar com Jesus aonde? No céu. E assim ficou. Assim foi estabelecido. Querem ver? Avança aí para mim. Esse é um pequeno vídeo que eu tirei da catequese católica. Os católicos estudam, irmãos, dentro daquilo que eles estabeleceram. Tá certo? É um vídeo pequenininho. Mas você vai ouvir como eles interpretam o Apocalipse, né? Tirando a expectativa de reino de 1000 anos literal sobre a terra. Vamos ouvir o que eles dizem. Vamos lá? É um trecho bem pequenininho. Bota. Nós já vimos na catequese passada que esses 1000 anos não é 1000 anos literal, mas 1000 anos no sentido de mundo. Viram aí no finalzinho? Ele recebe o reino de Deus Pai na glória do seu Pai. Então Jesus já está no céu reinando, e quando ele lê Apocalipse capítulo 20, ele diz, é só uma expressão. Como você diz, eu tenho 1000 amigos. Então 1000 ali não é literal, é só uma força de expressão. É assim que a Igreja Católica estabeleceu a exegese dela em cima dos textos bíblicos proféticos. Então 1000 não seria um 1000 literal. Esse milênio começaria exatamente na morte de Jesus, na sua ressurreição e ascensão ao céu. Para a Igreja Católica Romana, o milênio já está acontecendo, que abarca esses 2000 anos de cristianismo. Não é um milênio literal, então 2000 anos é igual ao milênio. Entenderam? Quando começou a igreja a reinar, para a Igreja Católica Romana, a igreja já reina. Os que morreram estão reinando com Jesus no céu. E esses 2000 anos de cristianismo é o reino milenar de Apocalipse 20. E acabou. E ponto. E não tem conversa. E quando se você discutir que ali está escrito 1000 anos, vai reinar com 1000 anos, 1000 anos ali é uma força de expressão. Como eu tenho 1000 amigos, então eu tenho muito amigo. Se fosse só a Igreja Católica, o problema é que a Igreja Evangélica herdou tudo isso. Herdou tudo isso. Mas eu estou dando as chaves a vocês de todo o entendimento
para quando argumentarem, mostrarem provas. Isso foi inventado pela Igreja Católica e é assim até hoje. Amém? Pastor, aquelas teses que Lutero pegou lá na parede, tem várias teses lá de reforma, vamos dizer assim. Agora, no que tange a escatologia, não tem um ponto de reforma. Não tem. É isso que eu vou mostrar agora. Por que é assim, né? Então já vimos aí. A igreja primitiva cria no reino literal restauração sobre a terra. E a igreja católica romana do 5º século negou tudo isso. Espiritualizou, jogou para cima no céu e negou que haja um reino literal de Jesus sobre a terra. Que chamam de reino carnal. Então, Jesus voltar para a terra e assumir alguma coisa que é carnal. Entenderam? Esse pejorativo. Ser carnal é uma coisa negativa, né? Diga, minha irmã. Pastor, fico feliz, né? Porque esse é o tempo, né? Do Senhor desvendar. Eu estava assistindo ontem, até comentei com a Luciana, um podcast daquele Douglas Gonçalves, que é filho do pastor Josué Gonçalves. Tem um podcast, acho que é Jesus Pop, Aí tinham 2 convidados, um chamado Vitor Vieira, que eu acho que é pastor, e o outro Aldair, não sei se é pastor. E esse Aldair, ele tem mestrado em História da Igreja e Escatologia. E foi lindo, pastor, ele falar dos pais da igreja, que a igreja desviou, falando que a igreja era pré-milenista desde o início. Sempre foi. Que cria na vinda do Senhor, depois da tribulação. Aí ele falou que na verdade, essa história de que a tribulação, que a igreja sobe, isso tem 200 anos, como o Senhor ensina. Sim. Aqui. Então, a testificação, né? De saber que Deus está abrindo, iluminando as mentes. Né? Amém. Agora percebam que ainda é pontual, né? Ainda é pontual. E teria que ser maciço. Teria que ser uma pregação maciça para descontaminar a igreja do que herdou da Igreja Católica Romana. Com relação à criação, eles ainda não foram iluminados, porque eles acham que é o ecossistema. Sim. Sabe? Ainda não vem a misericórdia de Deus com o povo. Mas eu vi ali o quanto Deus está... Já está abrindo, né? Graças a Deus. Tem vários lugares aí. Eu creio que a gente não é a única voz profética que fala isso. Claro que não somos. Mas olha só o tamanho da responsabilidade. Uma multidão de milhões e milhões de cristãos que creem, né, de maneira invertida por causa da Igreja Romana e nem sabem disso. Sabe o que é o pior? Eles aceitam a visão que tem porque não sabem que foi mudado. Não tem noção nenhuma que foi mudado. Que os primeiros não criam assim, né? Eu creio, pastor, que não se estuda, né, nessas faculdades teológicas, os pais da igreja primitiva. Não se estuda. Só um comentário rápido. Agostinho, século 5 para cá, Agostinho é estudado nos seminários teológicos. Então, de Agostinho para frente, eu estudaria. Agostinho tem uma ênfase muito forte no meio cristão evangélico. Muito forte. Mas Agostinho é católico romano. Só por aí já deveriam ter o filtro, né? Dizer, não é apostólico. É católico romano. Meu Deus. Mas não. No seminário teológico dá tanta ênfase à teologia de Agostinho, sendo católica romana, e se desconsidera completamente a teologia dos pais da igreja primitiva que recebeu dos apóstolos. Nunca vi em lugar nenhum alguém fazer argumentações em cima de Irineu de Leão, em cima de Justino, em cima de Inácio. Nenhum desses pais apostólicos é mencionado. Mas Agostinho é famoso no meio acadêmico, viu? Evangélico. Ele tem uma fluência muito boa. A filosofia. Ele fala aquilo que as pessoas querem escutar. Então acaba trazendo para ele. Mas vem cá, será que sou só eu que li na palavra de Deus que o que nos salva é o amor à verdade? Não é o amor à verdade que nos salva, irmãos? Ou qualquer verdade palatável, agradável, serve, desde que fale de Jesus? A igreja está contaminada. Pois é, mas tem que ter amor à verdade. Não é possível que o povo não queira a verdade. Se contenta com qualquer coisa. Só que ela é ignorante, ela não conhece a palavra e ela não se interessa em estudar. Aí está a palavra. Ela é ignorante, é um fato. Agora, por que não se interessa correr atrás para tirar a ignorância? Porque quer viver das coisas do mundo. Essa indolência, essa
acomodação, essa preguiça de buscar a verdade mantém todo mundo debaixo do engano. Mas para eles eu acho que não estou na verdade. Porque não interessa investigar mais. Deveria investigar mais, né? Vamos lá. Vocês viram qual é a tragédia? A tragédia mudou tudo. Tirou qualquer expectativa terrena de restauração na terra, de Jesus voltar e reinar aqui. Acabou na história da igreja. Ok? Para chancelar essa inversão, porque isso é uma inversão. Cria-se dessa forma e mudou para essa outra forma. Para chancelar isso, eles tinham que agora repudiar a interpretação literal. Eles tinham que dizer, não, estava errado. Eles estavam errados. Os primeiros que ouviram dos apóstolos estavam errados. Quem está certo somos nós a partir do século V. E aí vamos botar decreto para proibir a visão anterior. Porque não bastava só jogar lama. Tinha que anamatizar, ou seja, tornar anátema, maldito. Tem que tornar algo muito ruim a visão do milenismo, o pré-milenismo histórico. E a igreja fez isso. Vou mostrar a vocês, tudo isso aqui é documentação ou estudo de pessoas que fizeram em cima da documentação. Não há conciliação entre as duas interpretações totalmente contrárias. Os católicos, ao abraçarem o amilenismo e reputarem o milenarismo como um erro, estabeleceram concílios, fizeram seus concílios e fizeram decretos contra a visão milenar. Aqui é um comentário de apologista da fé católica, que está aqui, ó, o endereço para vocês pesquisarem na internet. Eu dou o nome dos bois, dou o endereço direitinho, para não ser tendencioso. Isso aqui são defensores da fé católica. E eles dizem o seguinte, isso aqui não é evangélico, isso aqui é um comentário católico romano radical. E eles dizem o seguinte, mas é verdade, eles mesmos sabem disso, que a partir de Agostinho é o ponto de virada. O milenarismo é marginalizado na igreja. E são católicos que estão dizendo isso, irmãos. No concílio de Éfeso, foi lá atrás, ó, em 431, fala-se das divagações e dogmas fabulosos do infeliz Apolinário, um quiliasta da época. Quiliasta milenarista, querido milênio. Então já estabelecendo lá no ano 431 que falar de reino literal era o quê? Divagação e dogma fabuloso. Fábula, ficção. E ele é um infeliz. Então o que eles fizeram? Já começaram a fazer seus concílios para acabar com a visão milenarista. Acabar. É coisa de maluco pensar que vai ter milênio na Terra. Isso lá atrás, irmão. Olha que século nós estamos aqui. Século V. Opondo-se a essa literatura profética, no final do século V, o célebre decreto de Gelásio, que distingue os escritos canônicos e os apócrifos, mantém o Apocalipse entre os livros canônicos, mas lança suspeita sobre os escritos milenaristas de Tertuliano, Lactâncio, Comodiano de Gaza, Vitorino de Petal, que haviam interpretado de forma literal o livro das Revelações. Se vocês querem saber, quando a igreja estabeleceu o cânon da Bíblia, isso que você tem a sua Bíblia aí, eles não queriam incluir o livro de Apocalipse, porque achavam fabuloso demais. Chegou ao ponto, se não fosse intervenção divina, nós não teríamos o livro de Apocalipse nas nossas Bíblias. Porque eles estavam ali estabelecendo o que ia entrar, o que não ia entrar, e o livro de Apocalipse era uma entrave para a visão deles de, né, jogar tudo para o céu. 5. Foi nesse período aqui, período de Gelásio, século V também, 5 em diante. E aí, meus irmãos, quase que o livro de Apocalipse dança. E aí, seria para eles cômodo tirar o livro de Apocalipse. E geraria toda a visão milenarista, tiraria toda a visão profética. Entendeu? Aí, o que eles estavam querendo estabelecer como norma, ficaria mais fácil.
Infelizmente. Mas aí Deus, na sua soberania, não permitiu que eles abolissem o livro do Apocalipse, do cânon, do que está na sua Bíblia aí. Mas percebam que eles já tornaram anátema os comentários de Tertuliano, e toda essa galera que cria que o reino era na terra, já foram marginalizados. Entenderam o que aconteceu? O que sucedeu? Avança para mim. Esses documentos estão aí na sua folhinha, você pode pesquisar na hora que você quiser, tem o endereço e tudo. Ainda são eles aqui, ó, apologistas católicos. Apologistas católicos. Estão comentando que a própria igreja fez. Que ela marginalizou quem cria no milênio. Literal. A recusa pelas autoridades da igreja de uma leitura literal do capítulo 20, que vocês ouviram em áudio aqui, do Apocalipse, talvez explique porque a iconografia consagrada ao curso do tempo, no livro das Revelações, omitiu, a maioria das vezes, a evocação dos 1000 anos do reinado terrestre de Cristo. Iconografia são as figuras, as pinturas, as ilustrações, as estátuas. Quando se falava de Apocalipse capítulo 20, a Igreja Católica omitiu. Não vamos ilustrar isso. Não vamos ensinar isso para os novos convertidos. Ela literalmente apagou o milênio da história. Literalmente. Foi proposital. E durante todo esse período da Igreja Católica Romana, eles não evidenciam o milênio. Porque é só uma figura de linguagem. E eles concluem assim, isso aqui são católicos falando. Essa ausência é muito significativa. Não é? O reino literal de Jesus saiu porque eles decidiram. E aí ele termina assim, ó, tá aqui em azul. A igreja oficial, que é a católica romana, apagou o anúncio desse reinado. Sério demais. Ela apagou da história qualquer expectativa de reinado aqui na Terra. Ela apagou. É fonte católica mesmo. Fonte católica. Isso aqui são defensores da fé católica, apologistas católicos. Isso aqui não é preconceito de evangélico falando mal da igreja católica, não. Isso aqui são os próprios católicos admitindo que a igreja oficial apagou da história do cristianismo qualquer expectativa de reino literal. Então foi algo arbitrário, pensado, em concílio e completamente guiado pelo espírito do erro, do engano, do anticristo. Só pode ser. Por isso eu coloquei alguns textos que não estão na sua apostila aí, mas só para a gente lembrar quem é que manipulou esses homens a apagar a visão de Deus. Pode se apagar a visão de Deus? Eles apagaram. Pastor, esse conhecimento, entre aspas, né, todo que a Igreja Católica alimenta, né, os seus adeptos, e também, entre aspas, por quê? Porque essa informação não chega para a massa católica. Eles só são católicos assim porque, às vezes, por herança, por tradição, por um montão de motivos. Mas não sentam nunca para ler, não sabem nada. Esse conhecimento não chega até eles. E nem vão criticar, Varão. É uma massa totalmente manipulada. Esse conhecimento é para aqueles que vão lá para a Universidade Católica lá estudar, para tornar também divulgador dessa mesma palavra com eficiência. Então, essas pessoas, eu estou falando de Baltimar, você vai entregar lá dentro da Universidade da Gávea ali? PUC, a PUC. E o setor que eu fui estava reunindo bastante jovens, né, assim, estava na Baltimar, que são os futuros teólogos, né, aqueles que se interessam. Estão se formando ali em teologia. Por isso que eu quero que essa informação não chega de fora na massa. Aí, eu estava observando o perfil deles. Entendeu? Aí ali você encontra tudo que é tipo de tatuado, coxinha de pizza, tudo. Então não existe restrição nem para se começar a estudar o cristianismo ali deles, ali, tá entendendo? Não há restrição nem no comportamento. Tatuado, tudo, os jovens, assim, os mais rejeitáveis possíveis. Eram os que estavam se formando, estudando ali, para se formar. Aí eu fiz uma pergunta para segurança, eu falei assim, essa equipe aí é o futuro do cristianismo. Responsável
por anunciar o cristianismo, né? Pra gente, pro mundo, não é verdade? Já está sendo morta. Né? E o pior é que o irmão não sabe. Entre aqueles rapazes ali tem evangélico. Evangélicos estudam na PUC e se formam pela visão teológica católica romana. Conheço um pastor, particularmente conheço um pastor que começou na visão do reino conosco, lá atrás, há 20 e tantos anos atrás, e depois ele se formou na PUC e hoje é professor na PUC. Resumindo, ele vai manter o amilenismo no coração das pessoas. Resumindo, é uma massa treinada para desviar a cabeça de saúde, de crente. De todo mundo. Quer católicos, quer evangélicos. Pastor, isso não tem a ver com a manipulação de massa? Por exemplo, quando o Brasil foi colonizado, os religiosos entraram aqui Sim. e começaram a manipular a mente das pessoas. Para quê? Para não discutir, para não questionar nada. Para não questionar nada. E a fé foi usada como instrumento. É só o suficiente. A fé é o suficiente para você entender. É isso aí. Mas essa manipulação de massa que a religião faz, né, que a religião cristã faz, de modo geral, ela não pode ser vista só pelo viés humano. Você não pensa, foram os padres católicos que desviaram o cristianismo. Não, por detrás dos padres católicos tem o quê? Espírito do anticristo, conforme profetizado. Não pensa que é só fruto da maldade humana, esse desvio. Por detrás da maldade humana tem a incidência de demônios. Que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, Paulo falou que nos últimos tempos os homens apostatariam da fé por dar ouvidos a ensino de demônio. Demônio ensina teologia. Porque eles não são cachorros loucos, demônio. São altamente inteligentes. E eles sopraram isso nos ouvidos dos homens. Então o desvio, segundo o apóstolo Paulo, não é só dos homens, mas são homens desviados, com a mente cauterizada para a verdade, pela incidência de espíritos que ensinam o engano. Qual é o propósito de Satanás e seus demônios em ensinar aos homens errados? Fazê-los todos ir para a perdição. O caminho de Deus é esse, mas através desses ministros do engano, falam assim, o caminho de Deus é este, do outro lado oposto. E assim foi a humanidade para o lado oposto. Quero que vocês entendam toda a tragédia disso, como é fruto de trabalho espiritual, não apenas humano. Amém? Por isso coloquei o texto aqui de 2 Tessalonicenses falando também do anticristo. Vamos ler aqui, ó, esses dois textos falam do anticristo. O que diz o texto ali? E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o que, irmãos? O amor da verdade para serem salvos. Presta atenção, comecei dizendo que nos salva é o quê? Amor à verdade. É o que nos salva. O contrário disso, a falta de amor à verdade, nos faz perder. Muitos se perdem por falta de amor à verdade. Quando aceito qualquer coisa, tá bom. Tem gente que não vê distinção entre nós evangélicos, entre os messiânicos, entre os seixonoye. Tem gente que não vê. Está escrito igreja, ele entra. E tem centro espírita, irmãos, cuja a leitura básica dentro desse centro espírita é a Bíblia. A pessoa senta lá, está lendo a Bíblia e está satisfeitíssima. E falam de amor, falam de Jesus, dos milagres de Jesus. E você pensa assim, eu sou um espírita cristão. Para que eu vou sair daqui? Mas eu estou falando de modo geral, estou generalizando. Eu estou falando que falta o quê? Amor à verdade. Ninguém investiga. Recebeu uma verdade relativamente boa, tá bom. Ainda mais se é espiritual. Uma verdade entre aspas, viu? Quando na verdade o que vai salvar? O que nos salva? Amor à verdade. A verdade única, pura e cristalina do Senhor Jesus Cristo. É essa que nos salva. O resto é engano. Então Daniel também profetizou isso. Olha só, o anticristo, trabalho do anticristo. Já estava previsto que ia fazer isso. Vamos lá? Proferirá o quê? Palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e fará mais o quê? Cuidará em mudar os tempos e a lei.
Trabalho do Espírito do Anticristo: mudar. Aquilo que estava estabelecido pelos apóstolos foi mudado. Trabalho do Anticristo. É o que ele faz. Amém? E vai parecer para muitos que não estão acompanhando todo esse estudo que nós estamos fazendo, com documentação, com tudo mais, que nós é que somos os encrenqueiros, os xiitas, né? Os radicais, os polemizadores, né? Querem polêmica, não sei o quê. É a verdade. Mas vamos questionar Sem base. Sem base, porque aí está frente a frente, entendeu? O engano e a reputação. Mas vamos questionar. Há um preconceito, né? Exatamente. Vamos só Só proferir, vocês estão errados e acabou. E acabou, mas não tem comprovação. Agora, cadê as bases da comprovação de que nós estamos errados? Nós estamos mostrando aqui documentação, bastante documentação. Avança para mim. Mais uma documentação. Isso aqui é o Catecismo Oficial da Igreja Católica Romana. Inclusive tem um parágrafo aqui, viu? O Catecismo Romano Oficial, que você entra no site Católico Romano Oficial, é distribuído em parágrafos. Esses números aqui são os parágrafos. Esse é um parágrafo oficial da Igreja Católica Romana, decalcado aqui. Olha como é que eles atribuem a questão do milenismo. Começa assim. Podemos ler? O logro do anticristo. O engano do anticristo. Logo engano, né? O engano do anticristo começa a tomar forma no mundo toda vez que se reivindica poder realizar, dentro da história, aquela esperança messiânica que pode ser realizada apenas além da história, por meio do julgamento escatológico. A igreja rejeitou até mesmo formas modificadas dessa falsificação do reino, que está por vir, chamando-as de milenarismo. O milenarismo, a fé de um reino literal de Jesus na terra, para a Igreja Católica, é engano do anticristo. Entenderam? Acabou. Então, antes, como eu mostrei na aula anterior, estavam só denegrindo, mas a partir de agora se tornaram coisa maldita, crer que o reino é na terra. Aí vocês vão entender porque que a reforma protestante, que sai de dentro da Igreja Católica Romana, não mudou esse aspecto. E persiste até o dia de hoje. Porque já estava tão estigmatizado o milenarismo. Então, para eles, irmãos, é falsificação do reino. O reino de Jesus só pode ser além da história, não dentro da história. Em especial, a forma política intrinsecamente perversa de um messianismo secular, o messianismo no mundo. Então, eles reputaram como sendo a coisa mais maldita, coisa do anticristo, crer que o reino vai ser na terra. Entenderam? Por meio do julgamento escatológico. O julgamento escatológico é o seguinte: para a Igreja Católica, a visão do milênio é o seguinte: a igreja já é o milênio, na terra, está aí vivendo o milênio. E Jesus, quando é que termina o milênio católico? Que não é de 1000 anos, né? Já tem 2000? Quando é que termina o milênio católico? Na vinda de Jesus e o julgamento escatológico. É juízo final. Não tem reino, não tem juízo das nações para entrar no milênio. Na volta de Jesus seria o juízo final. E acabou. E não é assim que muitas igrejas evangélicas também crêem? Que Jesus vai voltar para estabelecer o juízo final? Fica 7 anos lá em cima, voltar. E quando Jesus descer, bom é admitido, mal vai para o fogo e acabou a história. Cadê o milênio? Não tem milênio. E aqueles que morreram, e outros mais, e todos eles que morreram. Vai levantar na volta de Jesus. E percebam bem, não tem duas ressurreições separadas por 1000 anos. É na volta de Jesus as duas ressurreições. Todos eles foram para o céu. Todos que estão morrendo foram para o céu. E aí? Mas vai ressuscitar para ser julgado. Não, mas eles estão no céu, pastor. Por que eles não ressuscitaram? Pois é, mas ele, por incrível que pareça, eles acreditam na ressurreição e na volta de Jesus. Mas eles têm que vir do céu Para tomar corpo, para poder receber o juízo.
É essa loucura aí. Não é maluco o negócio? Quer dizer, não tem mais milênio. O milênio já está acontecendo. A igreja está reinando com Cristo no céu, hoje. E quando Jesus voltar, julga a humanidade. Os bonzinhos, deve ser assim, né? Eu não tenho tanta profundidade de conhecimento que eles inventaram. Desce com Jesus para depois subir de novo. É. Pastor, eu acho que esse milênio aí é a teoria da mentira. Porque, olha só, eles estão repetindo isso 1000 vezes, não é isso? 1000 anos. 1000 anos? É desde o século V? Não, estou dizendo... Há 15 séculos que estão repetindo isso. Milênio. Estão negando o milênio há 15 séculos. Então, se são aqui, eles estão repetindo isso esse tempo todo, que se torna uma verdade, como aquela teoria de Joseph Goebbels. O propagandista de Hitler. Se você falar uma mentira muitas vezes... Não, a igreja católica. Então, eles estão há 15 séculos dizendo, o milênio já está acontecendo. O reino é no céu. 15 séculos, mais de 1500 anos dizendo isso. Então, lá cauteriza eles todos, pronto. O problema não é cauterizar os católicos, o problema é que cauterizou também os evangélicos. Pois é, os reformadores, Vou entrar agora nesse mérito. Avança aí para mim, Marcelinho. Um mundo como esse, caótico como esse, com as guerras que já tiveram. E já é milênio. E Cristo reinando, pelo amor de Deus. Cristo já está reinando, já é milênio. E olha, querido, se você quiser se aprofundar, como é que eles explicam todo o milênio deles na palavra, você pode pesquisar, entra no canal, você pode entrar no Catecismo Católico Romano e pesquisar. Está lá online. É só pesquisar. Eu queria ver como é que eles explicam tudo, né? Que, por exemplo, o lobo comerá palha com carneiro, o leão comerá palha com carneiro. Já leu? Como é que a Igreja Católica explica tudo isso? Que não haverá mais ídolos, que não haverá mais fome, que não haverá mais guerra. Como é que explicam isso? Se o milênio já está acontecendo e tem guerra pra caramba, e tem fome aberta. Eu não sei como é que eles explicam isso. É triste, né? É triste a gente ver o desvio da fé histórica do cristianismo. Isso aconteceu no V século. Que século começou a reforma protestante? 16. Eles tiveram 11 séculos para estabelecer esse engano, maciçamente. 11 séculos. Mais de 1100 anos, batendo na tecla, ensinando, catequizando o mundo. É óbvio, queridos, e eu quero que vocês lembrem que toda a reforma protestante saiu de dentro da onde? Da Igreja Católica Romana. Até os pré-reformistas, Savonarola, John Hus, que foram assassinados, eles eram padres católicos romanos. O Lutero, monge católico romano, de uma igreja romana. Eles são ex-católicos. Todos os reformados iniciais eram ex-católicos. Então, o que lhes foi passado de escatologia? O que eles estudaram? O que aprenderam? O amilenismo de Agostinho. Só isso. Agora, o triste é, a reforma aconteceu pela providência divina, senão até hoje nós estaremos aqui fazendo oração a mortos e adorando Maria. Se nós não estamos aqui adorando Maria, nem fazendo oração a mortos, é graças à reforma do século XVI. Estaremos nós estaríamos beijando a mão do Papa até hoje, todos nós. Todos vocês, estaria. Ou seria isso, ou seria herege. Rezando várias Ave Maria por dia. Se não estamos assim, é porque houve uma quebra desse jugo no século XVI. Graças a Deus pela reforma. Agora, os irmãos reformados, né? Eles eram católicos romanos, ex-católicos. Na hora que eles foram estabelecer para o movimento reformista, o que nós vamos deixar de crer da Igreja Católica? Eles estabeleceram alguns avanços. Por exemplo, a Igreja Reformada rejeitou a adoração e veneração de imagens. Não se usa imagem. Então já foi uma restauração, né? A Igreja Reformista foi reformando o que pôde. Mas no quesito, irmãos, da escatologia, ela não reformou nada. Se houve uma área negligenciada pelos reformistas, foi a escatologia. Eles mantiveram o que receberam da Igreja Católica Romana.
será que eles já tinham essa visão? Do quê? Será que eles foram abusados, iluminados? Não foram iluminados para dizer que a salvação é pela fé, não é pelas obras? Não foram iluminados para dizer que não era para adorar ídolos? Eles não voltaram para a Bíblia, não é só a Escritura? Mas será que eles sabiam que o milênio é literal? Não chegaram ao entendimento. Eles permaneceram com o mesmo entendimento que tinham da Igreja Católica. Eu estou falando o seguinte, eles tiveram capacidade, percepção, discernimento espiritual para abolir algumas coisas, mas não a totalidade da herança católica romana. Olhando assim por um ângulo, ficou até complicou na época da reforma, até chegar a gente e agora está de... Passaram mais 5 séculos, né? Não, por quê? Porque, vamos supor, só da Igreja Católica. Aí, quando houve a reforma, é como se fosse um braço saindo daquele grande... Da mãe romana. Agora a mãe ali ficou sozinha. Só que esse braço depois se multiplicou em todas as igrejas, todas as vezes. Eu vou falar, vocês vão achar engraçado. São os filhos da mãe. É tudo que existe hoje. Não são filhos da mãe romana? Irmão. Eles ainda trazem a mesma essência lá. Sai da mãe. Carrega o DNA da mãe. Porque na realidade a revelação Tem esse aspecto que a Luciana está falando. Pastor, por que eles não receberam no século XVI toda a revelação? Vocês têm que perceber que há tempos determinados por Deus para a restauração. O movimento pentecostal moderno começou no finalzinho do século XIX e teve seu apogeu no começo do século XX. Por que não restaurou os dons espirituais no século XVI com os reformistas? Foi só depois, só no século XIX e XX. É Deus que está devolvendo à igreja olhos para ver. Amém? Quem dera tivesse devolvido olhos para eles verem a verdade lá no século XVI, mas não devolveu tudo. Nós somos a continuidade da reforma. Isso torna um peso danado nas nossas costas. Peso abençoado, danado de nação é coisa negativa. Olha as frases, né, que a gente solta. Peso abençoado. A reforma é diferente da restauração. A reforma não se pode reformar, vamos dizer assim, denominações. Mas a palavra é outra coisa. Ou seja, a restauração, ela restaura a verdade. A verdade. É melhor. Você voltar para a origem. E não reformar uma coisa que já está bagunçada. Não é a origem do dia que você nasceu, de novo. Essa origem é você voltar para a palavra do Senhor e andar de acordo com o que está escrito. Pois é, mãe. Essa é a reforma, a restauração seria isso. A restauração é a restauração de pessoas. Ao invés de fazerem uma restauração, eles fizeram o quê? Uma reforma. Você tem a casinha velha descascada, tudo caindo nos pedaços, você vai lá e faz uma reforma. Só mexeu na estética, deu uma pá de tinta assim, de cal, melhorou. Mas tinha que ser, não uma reforma, tinha que ser uma restauração. Mas há de convir que é muito difícil você modificar o pensamento das pessoas que já estão arraigadas. É verdade. Então tem que ser gradativo. Mas eles, irmãos, infelizmente, no período da reforma, século XVI, eles não conseguiram mudar nada no quesito escatologia. Continuaram amilenistas. E olha que eles se esforçaram bastante para mudar os paradigmas. Eles mudaram muitas coisas, só não conseguiram mudar tudo. E em especial sobre essa parte que nós estamos estudando aqui agora. Os reformadores saíram da igreja mãe romana, contrários ao reino literal na terra, milenar literal. Eles continuaram contrários à interpretação literal. Os reformadores, todos eles. Todos eles. Todos eles. Na sua época, ninguém mudou isso. Não há qualquer dúvida de que a providência divina no século XVI, levantando os reformadores como Martim Lutero, Zwinglio, Calvino, dentre outros, trouxe a libertação de parte do cristianismo dos julgos papais, de Roma. No entanto, é fácil observar que a reforma não foi total. E muitos dogmas e preceitos teológicos romanos permaneceram no coração dos ex-católicos. Todos eles. Está aqui Calvino, está aqui Martim Lutero, está aqui Zwinglio, todos eles. Avança aí para mim.
Nossa tristeza, né? Nós estamos aqui analisando a história, irmãos, e são documentações históricas. Não estamos aqui analisando ideias, estamos vendo o que eles fizeram. Aqui é um comentário desse canal aqui, depois se quiser, quem quiser observa, é só um comentário, isso aqui não é documento não, isso aqui é só um comentário. E ele comenta o seguinte, achei interessante para ilustrar. O chamado de mobilização dos reformadores foi sola a Escritura, só a Escritura, que significava que somente a Bíblia era autoridade sobre eles, em contraste com o Papa, os concílios eclesiásticos ou a tradição. A negligência em aplicar os princípios de sola Escritura a toda a Escritura resultou em muitos cristãos negando uma interpretação plena e literal da Bíblia. Lutero via seu tempo presente como o da grande tribulação e que teria seu clímax sem demora, através do retorno de Jesus Cristo. Então ele interpretou segundo o seu tempo. Às vezes ele espiritualizava o milênio, enquanto que em outras ocasiões Lutero afirmava que o milênio já havia passado, como a Igreja Católica faz, já está acontecendo o milênio. Lutero não estabeleceu datas para o final dos tempos, e na maior parte do tempo ele cria estar em algum lugar entre o milênio, ele acreditava que já está vivendo o milênio, e o final da era. Lutero não desenvolveu suas visões escatológicas sistematicamente, porque a sua ênfase estava nas questões soteriológicas, de salvação. Sóter aqui é salvação. Desta forma, ele pôde manter a perspectiva amilenar, agostiniana, do catolicismo romano. Ele ficou voltado para tentar salvar o povo. E aí a escatologia deixou de lado, manteve o que tinha, que era o amilenismo. Avança para mim. Agora sim um documento. Aqui agora é documento histórico. Esse aqui é o trecho da Confissão Helvética de 1566. Época da Reforma. Para as igrejas reformadas. Olha o que a igreja, depois que saiu da Igreja Católica, estabeleceu. Ela falou sobre vários aspectos, viu? Isso aqui é só aquele que nos interessa agora. Destaquei esse trecho aqui. Olha o que eles estabeleceram em documento, irmão, em documento, para o movimento da reforma. As seitas. Começa assim: condenamos. Então, é errado, é maldito, é fora da verdade. Condenamos, além disso, os sonhos judaicos de que haverá uma idade áurea na terra antes do dia do juízo, e que os piedosos, tendo subjugado todos os seus inimigos ímpios, entrarão na posse de todos os reinos do mundo. Pois a verdade evangélica, em Mateus, e aí vai citar os versículos aqui, e o ensino apostólico, que ensina outros versículos aqui, apresenta coisa inteiramente diversa. Então, o que a igreja reformada fez? Ela condenou. Ela não só rejeitou, ela condenou. E qualquer reformado não ia peitar isso naquela época. Entenderam? É a ideia dos judeus. Esse negócio que vai ter um reino na terra literal, isso é coisa de judeu. Não é coisa da igreja. Irmãos, aí você entende. É muito interessante ter nascido de novo em Cristo no século 20 e 21. Alguns de nós nasceram de novo no século 20. Né? Você nasceu de novo no século 20? Eu nasci de novo em 1993. Século 20 ainda, irmão. E alguns nasceram no século 21, já de 2000 para cá. É interessante que você já encontra um cenário estabelecido e às vezes você não tem nem como começar a perguntar onde é que começa a história. Você simplesmente aceita. Você chega na denominação e eles te explicam lá do jeito deles e aceita, acabou. Não há nenhum ímpeto de investigação da história, da teologia, nunca, é muito difícil. Mesmo para quem quer, às vezes, pesquisar, não sabe nem por onde começar. Nem por onde começar, nem o que questionar. Já aceita como verdade, vai questionar por quê. Se você já tem um paradigma no seu coração que você crê que é verdade, por que você vai questionar? Você vai questionar alguma coisa que seja muito estranho para você. Mas se já é confortável, já é comum, para que questionar? Não precisa. E aí fica estabelecido que está.
Isso aqui é documento, viu, irmãos? Em relação tem uma questão também aí, que é a forma como o Estado apresentou a educação ao povo. Uma educação com nível médio, que é a nossa maior parte, não tem, né? Nível superior. Não tem curso superior. Então não sabe investigar, não sabe articular as informações, não sabe fazer isso. Então ela só recebe a informação, mas ela não sabe o que fazer com ela. Aqui nós fazemos o contrário. Nós aqui confrontamos as informações. Então, agora Não é isso? mas Qual é a nossa postura aqui? grosso da população foi Isto é verdade? Começa o princípio, né? Você pega um princípio bíblico e pergunta para si mesmo. Essa maneira que eu creio é a verdade? Você tem que ter esse princípio, irmão. Senão toda a verdade será verdade para você. Entenderam? Quando nós fazemos seminário teológico aqui, o seminário do reino, que a gente faz aqui periodicamente, eu vivo confrontando a fé das pessoas. Confrontando. E tem gente que fica raivoso contra mim, viu, irmão? Nos seminários. Já teve gente ali, ó, que ouviu a palavra aqui no seminário, aí tem um recreio, né? Aí vai para lá pro salão ali e começa a falar: quando eu voltar lá, eu vou acabar com esse pastor. É engraçado, porque o meu povo está ouvindo, né? Misturado ali. Aí me conta, a Lenice me conta. O varão disse: quando eu voltar lá, o pastor Souza, que hoje é nosso missionário, primeira aula que ele ouviu aqui do Reino de Deus, e ele ficou marara, ele queria sair, queria ir embora. Pastor arrogante, só ele que tem a verdade. Foi a primeira impressão. Ele não ia voltar na segunda aula do seminário, não, irmão. Foi a sábia da mulher dele, a irmã Cleide, falou: é de graça, o que custa a gente ouvir mais um pouco? Ainda tem um lanchinho. Ela argumentou com ele. E aí, graças a Deus, ele veio à segunda aula. E ele dá testemunho disso. Na terceira aula, ele estava com raiva dele mesmo. Na primeira aula, ele estava com raiva de mim. Na terceira aula, ele estava com raiva dele mesmo, porque ele viu que era verdade e se arrependeu do sentimento contrário a mim. Mas o que a gente faz aqui? Confronta o que está estabelecido, o status quo. Mas é esse confronto que tem que ser, irmão. Como é que você vai mexer nas bases do que está estabelecido se você não confrontar com a verdade? Sim, pastor. E outra coisa, tirando o milênio, a gente extingue nações no reino. Nem vê nações já está condenado, não existe. Heresia. A gente está com nações, né? Então, em vários aspectos, né, irmão? Tudo que a gente estuda aqui, eu estabeleci no meu coração que não seja só uma palestra. A palestra cansa. Não é isso? Por que vocês interagem? Por que a irmã falou comigo agora? Tem alguns palestrantes que não daria essa oportunidade de vocês estarem participando e falando. É simplesmente ouvir. Só que ouvir passivo, a mente divaga, vai embora, vai para casa, esqueci o feijão no congelador. Esquece o caminho do raciocínio. Esquece o caminho do raciocínio. Eu prefiro demais o debate. Porque faz você pensar, você articula, eu articulo e a gente pensa junto. Amém? Confrontando sempre os paradigmas. 1000 vezes assim, irmãos. Do que eu ficar aqui 1 hora falando e vocês passivamente ouvindo, a mente vai embora. E vocês não aprendem nem 50% do que eu falo. 1000 vezes assim. Avança para mim. Outra documentação. Calvino, o famoso Calvino, né, que defende a predestinação totalitária, que causa tanta polêmica no meio do povo, é um dos cabeças da reforma. Olha o que ele pensava a respeito do milênio literal. Vamos lá. Mais um pouco depois, isso aqui é século XVI, viu, irmão? Mais um pouco depois, seguiram-se os pré-milenistas, que a igreja inicial era pré-milenista, que limitaram o reinado de Cristo a 1000 anos. Para ele, é limitação. Agora, olha como é que ele se refere ao reino de Cristo, dos milenaristas. Agora, a ficção deles é infantil demais. Menosprezo total. O que eles pensam é infantil demais. Não merece nem comentário. Calvino. A ficção deles é infantil demais para demandar uma refutação. Não vou nem escrever nada contra eles.
que é tão bobo, eles continuaram amilenistas. Deus não usa. E não só amilenistas, mas com raiva do milênio, literal, desprezando assim dessa maneira, chamar de infantil a visão, nem quiseram refutar. Meu irmão, mas tinha que entender, ué. Eles não voltaram para as escrituras? Só lá a escritura? Não, foi revelado para o tempo deles. E o Apocalipse deu a eles, sem dúvida, buscaram um pretexto para o seu erro. Então, para a Igreja da Reforma, crer no milênio literal é erro. Não os apoia. A palavra, segundo ele, não os apoia. Pois o número 1000, aí vai a interpretação, né, a milenista, não se aplica ao estado bendito eterno da igreja, mas apenas aos vários distúrbios que aguardam a igreja enquanto ainda trabalha na terra. É o amilenismo. Enquanto a igreja está na terra, está vivendo o milênio já. Pelo contrário, todas as escrituras proclamam que não haverá fim para a bem-aventurança dos eleitos ou a punição dos iníquos. Então ele está falando do estado eterno aqui. É só tirar um milênio de história. O que vem depois do milênio? A eternidade. Então Jesus não vem estabelecer um reino milenar. Ele vem estabelecer a eternidade. Sem milênio. É só tirar o milênio da equação. E como eles não podem tirar das escrituras, que está lá escrito Apocalipse 20, eles simplesmente dizem, vocês estão interpretando errado. Não é literal e ponto final. Para ele, a eternidade, o milênio começa na eternidade. Não, filho, não é isso que eu estou falando. Que milênio começa na eternidade? Para eles, não tem milênio. Jesus já vem direto estabelecer o quê? A eternidade. Todo mundo entendeu, Roberto Grilo. Mas o Agostinho ele concordou que no final do milênio, da segunda vinda, ele era milenista, só nesse trecho aí. Não. Agostinho. Você está confundindo. Esse é Calvino. Eu sei, mas eu estou dizendo... Agostinho também não falou isso. Ele falou que Jesus inaugura o julgamento escatológico. Juízo final. Não é finalzinho, é quando ele vem. Ele não espera finalzinho, ele espera o finalzinho da história da igreja. O fim do milênio para eles é a volta de Jesus. Quando é que é o milênio? Já estamos no milênio para a Igreja Católica. Quando Jesus voltar, acabou o milênio. Próxima etapa agora, eternidade. Deus falou para ele, isso aqui é poder mais fim, para ver uma prova, clara. Que Deus controla, né? Estamos no tempo do fim, verdadeiramente, porque nesse tempo o Senhor está revelando tudo. Exatamente. As palavras, segundo a profecia de Daniel, ficariam seladas e encerradas até o tempo do fim. É esse tempo que nós estamos vivendo, que a irmã Luciana está destacando aqui. Avança para mim aí. Eu achei engraçado, pastor, aquela expressão ali, limitaram a 1000 anos o reino de Cristo. Tipo assim, gente, só 1000 anos? Aí, tipo assim, aquela aparência de uma coisa que é verdade. Gente, não, 1000 anos não. Jesus vai reinar eternamente. Mas é claro que a gente que crê que é no caso 1000 anos, no caso começa com 1000 anos. Exato. E gente para sempre. Claro. Não há limitação. Há uma dispensação, há um tempo específico para o Filho de Deus reinar com a igreja. Mas isso não limita o reinado de Cristo a 1000 anos. O reinado de Cristo é para sempre, junto com o Pai. Como é que termina a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22? E reinaram pelos séculos dos séculos, amém. Ninguém está limitando o reinado de Cristo a 1000 anos. Os 1000 anos são especialmente para o Filho reinar. Só isso. E para a restauração da terra. Mas para a igreja estabelecida não é assim. Mas é eterno. Deus precisa me... Queridos, eu sei que vocês têm a visão e vocês têm todos os argumentos corretos. Mas eu estou mostrando aqui aonde o negócio desandou. Ok? Para que vocês possam dialogar com as ferramentas nas mãos. Está aí nas mãos de vocês. Pesquisa. Aumenta a sua pesquisa. Guarda mais trechos. Porque é muito sério. Nós estamos aqui combatendo uma heresia que está estabelecida há 1600 anos. Mais ou menos. Começou lá no 4º século, na virada do 4º para o 5º. Tem mais de 1600 anos. Que eles inverteram tudo. E a gente fica aqui voltando para o 1º e 2º século, né? Isso é restaurar, isso não é reformar. Voltar ao início, voltar ao que era original, é restaurar.
Mas se a gente estabelecer que nós somos os restauradores da fé, irmão, aí vão tacar pau na gente. Aceita ali, aceita. Aceita ali. Vão tacar pau na gente. Bom, todo mundo já chegou ao entendimento, estamos chegando no final da aula. Por que a Igreja da Reforma não reformou essa visão do milênio literal na Terra? Porque ela continuou o quê? A milenista, como era a mãe romana de onde saiu. Não foi para o tempo da Reforma de século XVI que ficou a graça de ser iluminadamente sobre o reino literal na Terra. Mas o movimento milenarista, os primeiros que começaram a crer no milênio foi no século XIX. Sabiam disso? A crer no milênio literal sobre a Terra é século XIX para cá, mais próximo dos nossos dias. Finalzinho do século XIX, já entrando no século XX. É assim que os historiadores veem, né, esses movimentos teológicos. A restauração da visão. Por isso é muito mais recente a restauração em crer no milênio literal do que 16 séculos crendo no milenismo, né? Compara aí, desde o 4 século até o século 21, só a milenismo. E a visão de uma restauração do reino literal, século 19 para cá, nem 200 anos. E ainda são só nichos, né? Alguns grupos creem no reino milenar. Vou terminar, pode falar, Juliana. Eu tenho um irmão amigo lá na igreja do Congresso que ele fez o seminário teológico, todo bonitinho, né? Acho que foi na Batista do Sul. E ele falou, e ele está fazendo após, não sei se ele já terminou, já está terminado, após a história da igreja. Sim. E eu conversando com ele é muito fã de Agostinho, muito idólatra para Agostinho, é incrível. É incrível, né? E eu falei assim para ele, cara, você está estudando a história da igreja. O que a igreja primitiva dizia e o que Agostinho dizia, né? Aí ele, então, aí ele me respondeu mais. Aí, tá vendo? Fã de Agostinho de carteirinha. Como é que o camarada quer estudar a história da igreja a partir do século V para frente? E não tem o século I, segundo, terceiro, quarto. Mas assim, quem faz após, né? Eles não são totalmente alienados. Eles sabem que existe uma verdade que vem da igreja primitiva. Sim. Mas eles escolhem não crer naquilo. Eu ouvi de uma amiga que fez, que eles, os apóstolos, eles estavam construindo. Eles estavam aprendendo. Agora vejam bem. Jesus Cristo se manifestava literalmente a Paulo. Paulo disse que não aprendeu de carne humana. Paulo não aprendeu o evangelho por ninguém. Ninguém ensinou o evangelho para Paulo, senão o próprio Senhor Jesus, que se manifestava a Paulo. Teve esse privilégio. Quando eu comecei, não consultei carne e sangue, Paulo diz. Carne e sangue é ser humano. Quem pregou para Paulo, o último dos apóstolos? Jesus, glorificado. Por isso, a maior parte do Novo Testamento é paulino. São as revelações dadas por Jesus a Paulo. Mas Paulo não sabia tanto quanto o pessoal do quinto século. Pronto. A ideia é essa, porque a igreja primitiva ainda estava engateando no desenvolvimento intelectual da teologia. E eles eram mais fraquinhos que os teólogos católicos do 4 e 5 século. Eles é que desenvolveram a verdadeira fé, e não os apóstolos de Cristo, que ainda eram incultos. E todos os bispos que os apóstolos levantaram também eram incultos. E assim ficou estabelecido para a história, que estava engateando ainda o grande mestre do cristianismo é Agostinho. Mas vamos para uma coisa boa agora, irmãos, finalzinho da aula. Uma nota boa. Eu falei que a restauração da visão sobre o milênio literal começou no século XIX. Também foi nesse período o avivamento dos dons espirituais, não é? O boom ali na Rua Azusa, em Los Angeles, com os dons espirituais voltando. Toda a igreja pentecostal moderna deve tudo ao avivamento da Rua Azusa. Deve tudo. Tudo. Não existiria se Deus não tivesse restaurado ali, naquele ponto histórico. Ok? Também nessa época Deus restaurou a visão no milênio literal. Finalzinho do século XIX, começo do século XX. E aí, queridos, aí que tem uma divisão interessante. Acabamos de mencionar aqui a Igreja Batista. A Igreja Batista é
oriunda do período pós-reforma. Tem mais de 400 anos, se não me engano. A igreja metodista também, os presbiterianos também, são chamados a ala tradicional. Os luteranos, os anglicanos da Inglaterra, vêm pós-reforma. Todos amilenistas. Todos. A igreja batista é amilenista. Posição oficial da igreja. Igual da igreja católica. Ok? Mas a igreja Assembleia de Deus, ela é mais novinha. Ela começou depois do avivamento da Rua Azusa. Ela tem 105, 106 anos só de fundação, a igreja católica, com os missionários que vieram, né, os suecos. Eu esqueci o nome dele. É o Berg e o Wingren. Os dois missionários vieram e fundaram ali no Pará a primeira Assembleia de Deus, que hoje é a maior igreja pentecostal do Brasil. Não tem maior do que a Assembleia. E suas sucursais, né? A quem respeito muito a Assembleia de Deus. Apesar de que a gente identifica alguns focos de deteriorou um pouco o viés que tinha anterior, mas não respeito muito a Assembleia de Deus. Pois bem, a Assembleia de Deus nasceu no século XX, irmãos. E ela não é amilenista. Agora, pasme. Quantos conhecem assembleanos aí? Tem algum assembleano presente? Eu já fui. Já foi. Pergunta para você mesmo. Eles creem no reino da terra? Por que não? Não se fala. Por que não? Se eles creem na literalidade do reino da terra, teoricamente, todo assembleano deveria ser nosso aliado. Todo assembleano. Porque eu não estou falando aqui de ideia solta, não. A doutrina oficial das Assembleias de Deus prega que o reino será de 1000 anos nessa terra. Com a terra restaurada, com animais restaurados, com Jesus reinando em Jerusalém. Todo assembleano deveria dizer isso. Agora, tenho certeza que você conhece um monte de assembleano que não sabe disso. Pastor, eu trabalhei dentro dessa proposta, né? Você sabe disso, né? E na hora do almoço a gente conversava, no sério, né? E eu sempre falava de reino da terra, e o pessoal... E os assembleanos te negavam. Até que teve um dia, né, um dia de comemoração assim, interna, né, aí o pastor líder lá, né, foi falar, né, aí ele estava falando, né, que no final de tudo, aí Jesus vem e reina sobre a terra, junto com a igreja. Aí eu falei, tá vendo? Um homem de Deus falou a verdade. Mas só que é o líder dele, pois é. Que também, em algumas ocasiões, joga muito no céu. Vocês podem conversar com assembleanos. A partir de hoje, eu quero que vocês conversem com seus irmãos assembleanos, com seus parentes, e falem para ele que está escrito que eles dizem que são assembleanos. E se são assembleanos de raiz, tem que ser milenarista. Pré-milenista. Tem que ser. Porque é isso que a denominação defende oficialmente. Ah, mas eu não sou milenarista, então tu não é assembleano. Pode confrontar porque ele está errado. Ele está errado em negar uma coisa que ele deveria defender. Essa aqui, irmãos, é a confissão de fé oficial das Assembleias de Deus do Brasil. Confissão oficial, documento. Aqui não é comentário da lei, não. Isso aqui é documento. Que você pode comprar nas lojas da Assembleia de Deus. Vende uma revistinha. Toda a doutrina dele está resumida numa revistinha. Um livretinho. Isso aqui é a confissão oficial de fé. Olha a declaração de fé das Assembleias de Deus. Tomara que tenha vários assembleanos vendo esse vídeo, essa gravação depois. Tomara a Deus. Olha a declaração de fé oficial. Olha, quem quiser ler com o pastor, vamos lá, fica bem marcante. O milênio é o reino de Cristo com duração de 1000 anos, que terá início por ocasião da vinda de Cristo em glória com os seus santos. Todos os que estiverem vivos na terra, após esses acontecimentos, serão submetidos ao governo de Jesus Cristo. Nesse período, Satanás estará aprisionado no abismo. Isso significa que a sua ação destruidora na terra será neutralizada
e assim será iniciada uma nova ordem. Trata-se da tão almejada paz universal, pois nesse reino haverá perfeita paz, retidão e justiça entre os seres humanos e também harmonia no reino animal. A sede desse governo será Jerusalém, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, Isaías 2:3. O Senhor Jesus assentar-se-á sobre o trono de Davi, e de Jerusalém reinará sobre toda a humanidade. O milênio não é ainda o fim, e nem a consumação de todas as coisas. Oh, Jesus! Verdade, né, irmão? Vocês estão felizes, mas eu não estou tão feliz ainda não, irmão. Porque isso tudo que lemos deveria ser corrente na pregação das Assembleias de Deus. Em geral, mas pelo menos ela, que assumiu a visão milenarista, pré-milenista, teria que pregar. Agora, você já ouviu pregação desse nível na Assembleia de Deus? Só em escola bíblica. Uma vez, em 9 anos de Assembleia. Pontual. Deveria ser a pregação oficial das Assembleias de Deus, irmão. Aquele reverendo que faleceu lá de Bahamas, ele veio aqui. É o Seymour. Não, aquele lá é o... Como é que é o nome do homem? Miles Monroe. Ele pregava reino na terra literal. E ele vinha nessas grandes igrejas, esses homens aí, que eu não vou citar o nome, né? Ele se aliou ao maior dos maiores aqui da Assembleia de Deus. Ele pregou isso na igreja dele. Antes de morrer, pregou. Isso no século XX. No século XX, eu lembro que eu via isso. Miles Monroe, de Barbados, ele pregava reino literal nas Assembleias de Deus em qualquer lugar. Na Adonep também, dos homens na Adonep também ele pregava. O único problema do Miles Monroe, o único problema dele é que ele também pregava a teologia da prosperidade. Pregava negócio de dinheiro também. Mas na área escatológica ele pregava reino na terra. Incluindo, publicou vários livros com a visão literal do reino na terra, pela Central Gospel, do Silas Malafaia. E ele era amigo pessoal do Silas Malafaia. Então não quer dizer que o Silas Malafaia não saiba o que Miles Monroe pregava. Porque pregou em vários congressos. Ele morreu tem alguns anos, 5 anos atrás. O helicóptero, o avião dele caiu, né? Ele, a esposa e uma filha. Tem um vídeo dele, uma pregação dele. Ele pregando aqui no Brasil, os pastores... Todos sentados ouvindo. Vocês que pegaram o reino. Exatamente. Então não quer dizer que eles não têm o testemunho. Então, mesmo sem o Miles Monroe, o testemunho deles é calcado no que eles dizem que creem. É a confissão oficial de fé das Assembleias de Deus, irmãos. E, pastor, quando eu estava lá na CPD, eu conseguia mostrar, assim, para os amigos lá, nos 2 livros diferentes. Os livros que o Marlon inspirava, falando de reino, e em livros já pré-editados de lá, que eram originais, falando de reino do céu. Aí eu mostrava, mas e agora? Qual dos dois a gente vai querer? Duas correntes da Assembleia, né? Vamos terminar aqui. Aqui termina essa aula sobre esse assunto. Eu deixei um texto canônico, bíblico, nossa fé. A nossa fé, para terminar essa aula, Jesus bonitão ali, eu fiz uma ilustração bonitão, voltando no seu cavalo, para estabelecer o reino milenar. Não é? Tá bem bonitão aquela foto, aquela ilustração. Tá faltando a coroa na cabeça de Jesus, agora que eu vi que está sem coroa. Ele tem muitas coroas, muitos diademas na sua cabeça. Apocalipse capítulo 11, verso 15, igreja. Depois você pode discutir com seus irmãos à vontade. Fica aí meia hora discutindo aí, tá bom? Que eu tinha para entregar a igreja, já entreguei. Vamos lá? O 7º anjo trocou a trombeta e houve nos céus grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Percebam aqui, irmãos, olha que coisa interessante.
Quando é que o reino passa para a mão do Cristo? Ao toque de qual trombeta? Sétima, que é a última. Como é que Jesus já está reinando no milênio? Pois é, não faz sentido. Aí diz assim, o outro diz assim, é só 1000 anos o reino de Jesus? Aqui diz, pelos séculos dos séculos, eternamente. A palavra desmente tudo isso que eles andaram pregando, tudo. Toda a teologia amilenista. Eu não sei qual é a trombeta que eles já escutaram. Jesus já está reinando desde a crucificação com a igreja. E aí aqui diz claramente que o reino passa para a mão do Senhor, do seu Cristo, ao toque da 7ª trombeta. Vamos ficar de pé aqui, terminamos. Glória a Deus. Passou a ser. Só o toque da 7ª trombeta vai ser, não é ainda. Oh, Jesus amado. Olha só, querido, semana que vem não tem escola bíblica dominical. É a pausa que eu sempre dou entre um trimestre e outro. E na outra semana também não terá, porque estarei em viagem missionária com alguns irmãos para São José dos Campos. Então nós vamos ter um hiato. Todo mundo está ouvindo? Se aparecer aqui lá de fora do prédio de manhã, é porque não me ouviu aqui hoje. As próximas 2 semanas não tem escola bíblica dominical. Vai pregar. Vai, de preferência, vai nas Assembleias de Deus. Chega, amém? Vamos pedir a Deus que nos abençoe, irmãos. Quanto mais o Senhor nos dá, mais responsabilidade pesa sobre nossos ombros. A quem mais é dado, mais será requerido. Amém? Isso não sou eu que digo, não, é a palavra. Então, amados, você tem muito nas mãos agora. Você tem 13 lições aí de estudo. Com toda a documentação, com todos os argumentos, não te falta nada. Você tem a Bíblia. Mesmo que não tivesse, você tem a Bíblia. E a mente livre de um monte de engano. Então, por favor, entenda que essa missão não é só dos pastores. Eu acabei de falar que vamos os pastores lá pregar em outra igreja. Vamos. Mas essa não pode ser restrita a alguns pastores. Não pode ser restrita a alguns missionários. Vocês são os missionários da visão. Vocês têm a verdade no coração, na boca e no coração, irmão. A palavra está na sua boca e no seu coração. Tem que ter um ímpeto missionário de alcançar mais pessoas com a visão. Fazer discípulos, libertar a mente. Você não pode ser passivo. O pastor, entendi tudo. Pô, que tragédia, né, pastor? Tiraram o milenismo, botaram o milenismo. Legal, entendi, guardei. Guardei, pastor. Não guarda não, irmão, espalha. Espalha. Guardar é guardar só para você. Espalha. A obra é essa. Amém? Vamos fazer a nossa parte em nome de Jesus. Santo Deus, nós te louvamos por essa manhã na tua presença e pela palavra que foi descortinada ao nosso entendimento. Sabemos, Senhor, que tu tens um propósito com isso. O Senhor não nos daria toda essa revelação à toa. É chegar no tempo da tua igreja, Senhor, pagar o preço que outros pagaram no passado, até com a própria vida, por amor à tua verdade. É o amor à verdade que nos salva. Não é religiosidade, não é estarmos confortáveis em alguma doutrina, mas é o amor à tua verdade. Então opera esse amor no nosso coração, Senhor, para que jamais negociemos aquilo que o Senhor revelou. Toda a palavra revelada será cobrada de nós. Toda palavra que no Senhor já nos iluminou vai ser pesado a nosso favor ou contra nós. Então clamamos, Deus, em nome de Jesus, que os teus servos, Senhor, todos eles, abram as suas bocas e salvem vidas do engano. Abençoa os teus servos, dá intrepidez. O Senhor já nos deu um espírito de ousadia e não de covardia, para que pudéssemos fazer a tua obra sobre a terra. Que a tua mão forte e poderosa seja sobre cada um dos teus servos, e eles possam ir confiantes que o Senhor quer usá-los para abençoar seus irmãos. Leva os teus filhos em paz, guardados pelo teu poder nessa manhã. Possamos retornar a esse lugar para te adorar, a nossa libertação. O Senhor nos tem liberto do cativeiro das trevas e dos enganos da apostasia do anticristo. E nós te louvamos por isso, meu Deus. Muito obrigado por esse tempo maravilhoso.
em que a tua verdade está no nosso coração. Leva os teus filhos em paz, traz-os logo mais, segundo a tua vontade, para adorarem ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Salvador e Rei Jesus Cristo, a quem aguardamos ansiosos que venha, que no teu tempo o Senhor venha. Vem, Senhor Jesus, a tua igreja te quer, Senhor, a tua igreja te clama. Vem, Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, Pai Santo. Venha, Senhor. Glória ao Rei. Bendito que vem em nome do Senhor. Amém, Pai Santo. Vão na paz de Cristo. Aqueles irmãos designados comigo agora no gabinete.